Ah, tá pelo shopping. Ó, duas escadas rolantes. A gente estava estudando um pouco sobre as halachot. A gente estava estudando sobre as halachot de kashrut e a gente falou um pouco sobre kasherização, bem por cima. E vamos falar hoje sobre Tvilat Kelim. Tvilat Kelim significa, além de você kasherizar algo que eventualmente foi usado para um alimento não kasher, etc., você tem que colocar um objeto, uma louça nova que você compra numa loja de um não-judeu, então você tem que colocar ela no mikve. Colocar no mikve não é kasherizar. Kasherizar é quando algo foi usado para algo não kasher. Aí você precisa kasherizar, colocar água quente, colocar no fogo, etc. Mas, então, não é a loja. Se a fabricação foi por um judeu, você não precisa. Hoje a fabricação é do chinês. Então, o chinês, provável que não seja judeu. Então, você precisa colocar... Vamos lá olhar. Mas a chance dos... Quantos bilhões tem? 1.400. Bom, quantos judeus chineses tem no mundo? 40, 50? Certo? Bom, então, então essa mitzvah, na verdade, ela aparece, está aludida, na verdade, na Torá. Os Chachamim, eles interpretam da passagem quando a Torá fala que nós tivemos uma das guerras que Moshe Rabbeinu ele travou, foi a última guerra que Moshe Rabbeinu fez, foi a guerra contra o povo de Midian. Midian era aquele povo lá de Bilam, que Bilam tentou amaldiçoar as pessoas, o povo de Israel, não conseguiu, aí ele colocou as moças para tentar desviar o povo judeu, e conseguiu, infelizmente, muita gente morreu, e depois a gente fez a guerra contra Midian, foi a última guerra de Moshe Rabbeinu. E naquela guerra eles tiveram muitos despojos. E Hashem fala, Moshe Rabbeinu instrui o povo que você pode pegar esses despojos e vocês podem usar. Não o que é de idolatria, mas o que foi usado, panelas, etc., vocês podem usar. Garfo, faca, o que for necessário. Mas para isso você tem que cacherizar. Então, nesse processo de cacherizar, tinha duas coisas. Uma, você tirar a impureza física, ou seja, você tem uma que ela está suja, não só por fora, mas por dentro, então eu tenho que colocar ela na água quente, colocar ela no fogo, etc. Mas depois disso eu tenho que purificar ela espiritualmente. Ela pode estar 100% limpa, mas eu ainda preciso colocar ela no mikve. Por isso, quando a gente compra uma louça nova, vou entrar nos detalhes quais tipos de louça precisa, quais não precisa, mas quando eu compro uma louça, mesmo que ela é 100% nova, eu espero que ninguém tinha comprado ela no Mercado Livre, usou na festa e devolveu, né? Eu espero que isso não aconteceu. Normalmente. Hã? É bom, mas vendida como nova. Não tem como você ter certeza absoluta hoje em dia. Mas, mesmo que ela é nova, então você ainda precisa colocar ela dentro de uma mikve kasher. A mikve, vocês sabem o que é uma mikve? Então, a mikve pode servir, se você não está numa cidade como São Paulo, que tem uma mikve kasher, etc., você pode colocar ela no rio, certo? De água corrente, e no mar, certo? Uma fonte, não na piscina, no vale. Então, você tem que colocar numa micro kasher. Isso serve, obviamente, para micro. Fala. A mikve é a mesma que as pessoas entram. Boa. Então, a mikve tem a mesma construção. É mesmo, para virar uma mikve é a mesma coisa. Só que, em geral, a gente evita de usar a mesma mikve, hoje em dia, pelo menos, para você não ter, às vezes você coloca vidro, ele quebra, aí fica no fundo da piscina, alguém vai lá e pisa, se machuca, se corta. Então a gente costuma ter uma micro para utensílios específicas. Você poderia colocar na micro em geral, mas em muitas micros está escrito, não é para você trazer, não colocar aqui Mas aqui nós não louça. temos. Aqui não temos ainda, mas já está cheio. Uma hora vamos ter. Certo? Aqui na sinagoga não tem. No Beit Rabat Tá Central tem, cheio. né? Aqui tá cheio em volta. Você tem no Uru, você tem na Beit Yaakov, você tem na Mekor Faim, você tem no Beit Rabat Central, você tem, bom, tem no Bait. Então, e aqui Bezrat Hashem tem um lugar já para isso. Ainda não, não chegamos lá, Bezrat Hashem. Então essa é a regra dos Keilim novos. Então a gente tem que colocar eles na mikveh. Dúvidas? Dúvidas, não. Então, antes de começar, uma das coisas mais difíceis dessa parte é a seguinte: quando você vai pegar e levar a louça nova para mim, você vai chegar e você vai abrir, e você vai ver que o prato, ou o pote, ele tem uma etiqueta grudada nele. E essa etiqueta eles grudam de um jeito que é impossível você tirar ela. Você tira, ela rasga e fica lá grudado aquele negócio e é muito difícil. E o que acontece, tem regras específicas, de maneira geral, você precisa tirar. Tudo que não é da própria panela, do próprio pote, o que for,
o pote precisa entrar inteiro em contato com a água. Se é daqueles adesivos que às vezes você tem, que ele faz parte da própria decoração do pote, vamos pegar um pote de plástico, por exemplo, ele vai ficar lá, então ele faz parte do pote. Mas se ele está com o preço, se está com o código de barras ou escrito Made in China, você não quer que aquilo fique. Então, já que você não quer que aquilo fique, então não faz parte do pote. Então você tem que tirar. Então a parte mais difícil de você fazer a mikve é você se programar para isso. Como você se programa para isso? Você pode fazer ou na mikve ou antes, melhor. Você precisa pegar uma bucha. Você tem um negócio que a gente tem aqui chamado tira-grude, que eu comprei uma vez. E você tem outras técnicas que eu já procurei no YouTube. Uma delas é você colocar azeite ou óleo em cima, deixa um tempinho, ele absorve, aí depois você passa uma bucha com detergente. E essa, não, mas é um trabalho chato, bem chato. Às vezes você vai começar a pegar a faquinha, para começar com a ponta da faca, começar a tirar. É horrível, é horrível. Tem algumas que saem em um segundo, mas tem aquelas que são grudadas, e então isso é o trabalho mais difícil para antes de colocar na mica. Fala. En Argentina tem una cosa milagrosa, ¿sabes lo que era? Pasaban Coca-Cola y salía tú. Fala, Coca-Cola serve para muita coisa. Para desentupir privado. Sim, sim. Sí, sí. Olha que embalagem pro Shabbat. Veio de Israel, O né? que quer dizer para o Shabbat? Porque você não pode rasgar. Sim. Então aqui, ela já está pronta para você puxar ela aqui e não fica nada. Ó, Ó, feito para isso. feito exatamente para você poder usar no Shabbat. Bom, é difícil. Abrir embalagem de Shabbat é outro É problema. complicado. Bom, e aqui tem mais um detalhe, que é o seguinte. Quando eu vou usar uma louça que não é... Hã? Não resolve ferver? Não, isso que eu estou dizendo, isso é exatamente o que eu vou falar agora. Não tem nada a ver o ferver. O ferver é para você tirar o que está impregnado, fisicamente. Não espiritualmente. O espiritualmente você tem que fazer na mikve, certo? Assim como você vai na mikve, não é para tomar banho. Eu espero que você tome banho antes da mikve, tá certo? A mikve é para você se lavar espiritualmente. Você já entra lá limpo, fisicamente, certo? É, então, se eu tenho uma louça não kasher, por exemplo, se eu tenho uma louça não kasher, eu não posso comer naquela louça. Porém, se eu vou num bar, por exemplo, quero tomar uma água, e eles têm copo de vidro, especialmente hoje em dia, que não quer plástico, que vai, sei lá o quê, natureza. Então, um copo de vidro. Então, para os faradim nem se fala, mas vamos pegar mesmo para os ashkenazim. Um copo de vidro, certo? Um copo de cerâmica. Quero tomar uma água. Posso ou não posso? O copo está limpo, está lavado. Cerâmica não. Então, se o copo está lavado, vou beber uma água fria, não tem problema. O que tira o sabor que eventualmente está impregnado é algo quente. Então, se eu vou tomar uma água fria num copo, então, chego num bar, eu quero tomar uma cerveja, por exemplo, então, posso lá tomar uma cerveja, kasher, num copo de chopp, tá frio. Ah, mas talvez eles colocaram alguma... Tá frio, não tem problema, não tem que me preocupar. Tá certo? Isso é em relação à regra da sujeira física. Mas como fica em relação à sujeira espiritual? O Goi não colocou na mikve. Qual que é a regra? El Señor va a hacer una reza. Qual que é a regra? Ó, então qual que é a regra? A regra é que o Goi não precisa colocar na mikve. A regra é se você compra do Goi, o judeu tem uma louça, a louça é dele, aí ele precisa colocar na mikve. Se eu vou tomar uma água no restaurante, no restaurante melhor não entrar, mas num barzinho, vou tomar uma água no copo de vidro do Goi, que ele está limpo, não tem problema, porque é do Goi. Eu só preciso colocar na mikve se é do judeu. Então aqui acontece uma coisa interessante. Se eu vou na casa, eventualmente, sei lá, de um não judeu, no bar, eu peço, ele faz, me oferece uma água no copo de vidro, ok, obrigado. Se eu vou na casa de um judeu, que infelizmente ainda não cumpre kasher, 100%, e ele me oferece uma água, eu peço um copo de plástico descartável. Porque o judeu ele tem que colocar na mica. Mesmo que eu fosse tomar uma vez. Não, mas é vidro, não, mas é frio. As regras são diferentes. Uma regra é para a sujeira física, para impureza física, outra para impureza espiritual. E são independentes. Por isso eu dei o exemplo que do goi que não tem que colocar na mikve, eu posso tomar diretamente. Do judeu que tem que colocar na mikve, eu preciso pedir um copo de plástico. Deu para entender? Tem uma situação numa casa. Aí tem um guarda ali, chegou uma louça nova. Sim. Aí acabou que não colocou no micro para comer. O guarda pode comprar dos judeus e falar, agora você pode Boa. comer. Então o que acontece? Existe
jeito, mas não é o ideal. Se é do goi, é do goi. Não importa se ele mora na casa ou não mora na casa. Então, se a empregada ela tem a louça dela, por exemplo, você vai lá e você quer tomar uma água no copo de vidro dela, o copo dela, não tem problema. Mas o que acontece é o seguinte: eletrodomésticos, o correto é você colocar eles na micro. E aqui vem a. Então, toda sanduicheira que eu compro, torradeira que eu compro, eu coloco ela na micro, não micro-ondas. Hã? Vou explicar. Chaleira elétrica, coloca na micro. Vai O embrulhado? que você faz? Não embrulhado, vai na mikve. Você coloca ela na mikve, molha completamente, você deixa ela secar por 2, 3 dias no sol. Depois você usa e não acontece absolutamente nada. Já fiz isso várias vezes, também já testei feito e não aconteceu nada. Funciona. No teste na China eles não fizeram esse teste, mas eu aqui Tentar fazer isso no notebook, eu não sei é se vai então dar muito certo. eu ia fazer Vai dar o muito certo. Não, notebook. não. Já cai água O ali. negócio é o seguinte, Põe as na mix, pessoas depois- hoje as pessoas lancham e comem em cima do notebook. Então, se ele usa o notebook como prato, aí vai ter que colocar o notebook na. Eu lembro que tinha o videozinho que quando no começo do iPhone, Apple, né, vendo na véspera de Rosh Hashanah, tinha um cara que ele fez, ele colocou o Apple in the honey. Ele falou, colocou o celular da Apple dentro do mel, né, maçã com mel. Não sei se tá certo, mas não precisa colocar o celular dentro da micro. Porque às vezes cai, também sobrevive, coloca no arroz, né? Bom, então funciona. Então, algumas pessoas que não querem fazer isso, então o que eles fazem? Eles dão um jeito de dar para empregada. Então, eu compro uma sanduicheira e falo, é da empregada. Só que é meio complicado, porque está na tua casa, você que está usando, a empregada não está levando para casa dela. Então, não é um jeitinho não muito adequado. É, então, a gente não deve buscar esse jeito. Então, só para responder a tua pergunta, certo? Então, se é do não-judeu, então não tem problema. Mas aí, se é do não-judeu e ele já usou para fazer o sanduíche não kasher, aí você entra no outro problema de kasherizar. Entendeu? Então, são dois problemas independentes. Só para o chip dela com mortadela ali. Aí você não vai poder. Não, exatamente. Exatamente. Estou curioso só para saber por que não queimou o termostato. Não, porque a mikve não é, não tá, o mikve é quente, mas não é queimar o termostato. Então, molhou o termostato, Ué, ele mas queima. tá. Ele seca. Não, mas tá Circuito fora da elétrico. tomada. Tá fora de tomada. Não tem energia pra ser tomada. Não, fica úmido. Ele fica úmido, eu deixo secar no sol, coloco para secar 2, 3 dias, toda a água desce. Essas regras foram feitas pelos sábios. A interpretação da regra de colocar os quilim no mikve são sábios e deduzem das palavras da Torá. Da Hakach, Yavobamayim, etc., que você tem que colocar. É uma obrigação. Nem colocar as coisas no mikve. Tem muita regra. Como tudo. Como tudo. Hashem, ele regra a nossa vida de todos os lados. Não tem para onde fugir. Bom, Baruch Hashem. Tudo que você vai fazer, você tem uma regra, você tem uma diretriz. Não é fácil. Estou dizendo que é fácil. Mas essa é a nossa vida. A Torá, ela rege nossa vida em todos os detalhes. Fala. Mas minha preocupação é a seguinte: como o senhor vai num lugar e sabe que foi feito? Como Como? confia que fizeram tudo isso que o senhor está falando? Ah, então aí essa é a pergunta do kasher em geral. Por isso que você tem que ter uma aprovação rabínica se eu vou num restaurante, se eu vou num buffet, e precisa ver se é alguém confiável. Se é confiável, você espera que ele fez tudo conforme a lei. Precisa conhecer, Nunca precisa vai saber estudar. 100%, certo? Espera que tenha. Ah, tem a regra que as pessoas são confiáveis. Escolhe Israel, rescate kashrut. Eu não preciso chegar e começar a duvidar de uma pessoa. Será que, será que? Se a Nem pessoa, pode, né? se ela demonstra no seu dia a dia ser uma pessoa confiável, então eu não preciso começar a procurar problemas. Mas se eu sei que tem problemas, aí, Mas aí, certo? se tem Assim como problema, o quando você vai problema é comprar o dela. computador, você vai querer comprar o original. Ou se é o falso, você sabe que é o falso, pelo menos, você já tá, você quer a garantia. Ah, não, mas o cara falou que tá tudo certo. O cara falou que tá tudo certo, então você precisa verificar. Mas se é uma pessoa que você acha que é confiável e essa pessoa fez alguma coisa errada, o problema é dessa pessoa. Aí A consciência, provavelmente essa é pessoa uma vai estar com a pergunta, consciência. uma pergunta complexa de quem que é o problema. A questão é a seguinte: é tua responsabilidade. Assim como você vai comprar o computador, você vai verificar, você vai querer ver direitinho de quem está comprando. Ah, não, mas a mezuzá eu comprei, o cara da loja falou que tá bom, tá bom. E o computador você também comprou assim? Veio sem nota, veio sem garantia, você comprou, ele falou que tá bom. Então, pelo menos ter o mesmo critério que você tem com as coisas mundanas, pelo menos isso. E você não fala, não, mas o problema é do vendedor. Sim, mas o computador quebrado é o teu. Você perdeu a garantia, entendeu? Então você acaba, as consequências você acaba levando junto. Quem comeu aquela comida foi você. Então
Não é por questão quem é a culpa, certo? A questão é você verificar e fazer a coisa certa, certo? Faz sentido? Mas, O cara que eram dois amigos, estavam passeando, aí de repente eles veem um pomar, tinha lá laranjas. Aí o cara falou, essa laranja tá bonita. Ah, mas não pode, não é tua. Ah, tá brincando comigo, olha a laranja aí. Aí ele pega a laranja, arranca a laranja e começa a comer. O cara fala, não, não pode, tá escrito na Torá, e não pode, os sábios falam que é proibido. Olha que gostoso, tô comendo laranja e ainda tenho o Dvar Torá ao mesmo tempo. Olha que bom, tá certo? Vamos lá. Antes da gente, como isso é uma mitzvah, então essa mitzvah, então a gente tem uma brachá especial, quando a gente vai fazer essa tvilá, você vai lá e faz uma brachá. Diferente, por exemplo, se eu vou cacherizar um prato, não tem uma brachá para cacherizar. Estou simplesmente limpando ele. Como que eu estou limpando? De acordo com a regra que a Torá falou para se limpar. Então não tem uma mitzvah em cacherizar. Não tem mitzvah em cacherizar. Se eu for usar um prato que ele está sujo, eu preciso limpar ele. Não tem uma mitzvah em cacherizar. Agora, tem uma mitzvah de que quando eu comprar algo, uma louça nova, que foi produzida para o não-judeu, tem uma mitzvah de ir lá e ativamente colocar ela na mikvah. Então tem uma brachá especial, Asher Kitá Mitzvotá Betzivanu, que Hashem nos ordenou, Altvilat Kelim, sobre a mitzvah de mergulhar, imergir as louças, os objetos. Keli é um só, Kelim é no plural. Então a gente tem uma mitzvah e a gente faz essa brachá antes. Só que se você vai numa mikvah, por exemplo, como se você vai numa mikvah que não é só de Kelim, então você tem que fazer a brachá do lado de fora. Porque lá no lugar da mikvah você não faz uma brachá, as pessoas se vestem, tomam banho, eventualmente tem um banheiro, etc. Então você faz a brachá lá de fora e você leva para dentro. Mas como eu falei, em geral você leva numa mikvah só de Kelim para não deixar nada cair, não machucar ninguém, etc. Kelly é santificação? Não, Keli é o singular de Kelim, que significa utensílio. Ah, utensílio. Utensílio. Não pode pegar numa caixa aquela furadinha de fruta, assim. Boa. Então tem formas técnicas legais de se fazer. Por exemplo, se eu tenho comprei um faqueiro novo, tá certo? Então eu tenho 300 lá, garfo, faca, etc. Então eu comprei uma rede, e eu tenho aqui, posso mostrar para vocês, uma rede de peixe. Rede de peixe é que quando o cara vai lá pescar, então ele tem os peixes, ele deixa dentro da água, naquela rede, tá certo? Ela toda furadinha. Não, é rede de peixe, é cesta, tambu, tem o nome aí. É isso aí. Boa. Pra você pesquisar até chegar no negócio. Eu comprei uma primeira, era bem pequenininha, ela derreteu quando eu fui colocar, porque eu uso também para colocar na água quente, para poder cauterizar, é a mesma coisa. Então eu coloco, sei lá, um monte de garfo, faca, coloco na água quente, tiro e põe. A água entrou e eu não preciso pegar um por um, certo? Então, mas esse primeiro eu comprei, era de plástico. Você falou que cauterizar não é botar na água quente? Não, tem duas coisas diferentes. Cauterizar é botar na água quente, ou no calor, depende, cada uma tem a sua regra. E depois eu tenho que colocar na mikva. São duas coisas diferentes, independentes. Se é algo novo, eu só preciso colocar na mikva. Se algo foi usado para não kasher, eu preciso primeiro desimpregnar com calor, com fogo, com água quente, etc. E depois eu coloco na mikva. mas coisa de banco você não consegue desempregnar. Aí tem as regras independentes. Então, cerâmica, né? cerâmica, etc. Eu já falei a respeito, que em geral é difícil de você cacherizar. A não sei que você coloca num forno que chega a 450, 500 graus. Você tá Que eu já fiz isso uma vez. Hã? Você vai derreter o Não vai derreter, não derrete. Ele foi feito de cerâmica, ele aguenta. Eu já fiz. Tem que saber fazer. É... Não coloquei minha mão dentro do fogo, quer dizer, eu fiz, dei para alguém fazer aqui. Tem aqui esses fornos que faz, o pessoal que trabalha com cerâmica, faz artes, etc. Então eu comprei esse samburá, comprei ele, e aí você coloca, você pode usar ele tanto para mim quanto para colocar na água quente. Esse que eu comprei agora é de metal. Só que você precisa só tomar cuidado, e se você colocar demais um em cima do outro, a água não vai chegar em tudo. Então você tem que colocar uma quantia que você sabe que a água vai chegar, e dentro você dá uma balançada, para que realmente a água passe por todos os lados, porque a água, que nem eu falei, que nem etiqueta, você não pode deixar que uma está tocando na outra, e aí você não vai permitir que a água toque nela. Assim, quando a gente vai na mikve, mais ainda uma mulher quando vai na mikve, se ela vai com uma pulseira apertada, por exemplo, com algum adesivo na pele, sei lá, algum curativo, então a água não está batendo naquele lugar. Então você tem que tomar todos esses cuidados para que se tenha o contato direto com a água. Então essa é facilita bastante usar essas. Então você falou da cesta, etc., ou caixa de frutas, né? Aquelas caixas de plástico, de leite, etc., podem funcionar também para isso. Podem ajudar. Ele é municipal, já tem essa cestinha. Tem algumas que já tem. Agora, aquele cara que usa aquele medidor de glicose aqui, que fica aqui, ó. E não adianta ele fazer então.
tem um medidor de glicose que fica preso nele? Fica preso nele, Tá, então, colado, para e ele homens, joga a cada 15 dias, ele troca aquele negócio. para homens em geral, a mikve é menos, não tem uma obrigação absoluta de ir na mikve. A mulher, quando ela termina o ciclo menstrual e a contagem dela, ela precisa ir na A mikve. mulher também deve ter Calma, medidor de não, glicose. sim, Todo sim. mundo usa. Então deixa eu Todo terminar. mundo. Então, eu não sei te responder especificamente sobre isso, mas tem muitas leis em relação a essas regras da mulher. Então, por exemplo, um aparelho fixo, por um lado, ele é um aparelho, por outro lado, ele é fixo. Então, conta, não conta. O esmalte, depende se ela usa sempre ou não usa. Então, aquela regra, usar mais ou menos bem por cima o critério do colante que está na jarra que você vai colocar. Se é um colante que ele é feito para tirar, então não vai, você precisa tirar. Se é um colante que ele foi feito para ficar lá de enfeite, então ele faz parte. Então, tem coisas que a mulher ela usa e eventualmente passam a fazer parte dela, se ela não precisaria tirar. É Não como precisa meu carrinho fazer. de Shabbat, ele faz parte do meu corpo. Eu posso pôr ele até. Mais ou menos, não é Me exatamente. chamar, Não, estou dizendo, mas não é. É outra regra, é outra situação, mas a ideia é parecida. A ideia é parecida. É a intenção sua. Você entra com ele na mídia? Fala, não, fala. Se você. Não, Pergunta só idiota, conclui. ignorante. A resposta tem que ser idiota, ignorante. Conclui. Você falou, já que você usa sempre. Você usa dentro de casa, você não consegue viver sem ele. Então é ele uma faz extensão parte sua. do seu, é uma Perfeito. extensão do meu Você corpo. usa só de vez em quando. Não Então não é faz uma extensão parte. sua. Então, mais ou menos essa mesma regra, bem por cima, certo? Se é um colante, se é alguma coisa que já faz parte do corpo da pessoa, então é uma regra. Então, cada situação é uma situação que tem que ser analisada por si. Bom, importante que a Hashem traga pureza para cada um de nós. Está escrito no Pasuk, Mikveh Israel Hashem. A mikve do povo de Israel é Hashem. Quem é que purifica o impuro? É a mikve. Quem purifica nós é a Kadosh Baruch Hu. Então, a mikve nossa, se a gente se conecta com a Torá, com as mitzvot, todo dia a gente está se purificando. Além da mikve física, mas a Torá, as mitzvot, se conectar com a Hashem, é aquilo que permite que a gente tenha uma vida mais elevada. Chicoia. Não quer? Então, Tá aí.